O país é famoso pela Grande Muralha ou Rota da Seda. A China não só preserva um artesanato antigo, mas também domina o mercado global, produzindo mais de 1.000 milhões de toneladas de seda todos os anos. A evolução da lagarta ao tecido de seda é um processo fascinante. Tudo começou com os esforços dos agricultores que criaram milhares de milhões de bichos da seda. Cada fio de seda é tecido desde a primeira jornada na vida de cada bicho da seda. Os agricultores precisam de milhares de casulos de bicho da seda para produzir 1 quilograma de seda. Desde o minúsculo ovo do bicho da seda até a idade adulta, cada estágio requer cuidados cuidadosos para garantir a qualidade perfeita. Os agricultores selecionam cuidadosamente as melhores lagartas, porque a saúde do criador é muito importante para produzir ovos de bicho da seda de alta qualidade. Os ovos do bicho da seda, tão pequenos quanto grãos de areia, eclodem em larvas após cerca de 10 dias de idade. As larvas passam por um período de crescimento de 5 semanas antes de entrarem em hibernação para se tornarem casulos. Finalmente, desses casulos de seda, eclodem borboletas adultas. A escolha de uma boa raça de bicho da seda não afeta apenas a qualidade da seda, mas também sua capacidade de sobreviver em um ambiente de criação de bicho da seda. As condições ideais para o crescimento do bicho da seda incluem temperaturas entre 77 e 82 graus Fahrenheit e umidade entre 85% e 90%. Os criadores de bicho da seda garantem sempre estas condições para promover o desenvolvimento e optimizar a produção de seda. É por isso que o mundo sempre fica impressionado com a seda e com o método de criação do bicho da seda usado pelos chineses. Alimentar essas larvas é um trabalho meticuloso. As folhas da amoreira são a principal fonte de alimento. As folhas da amoreira são cortadas em pequenos pedaços e alimentadas continuamente para garantir uma nutrição adequada. Em média, cada bicho da seda pode consumir de 50 a 100 gramas de folhas de amoreira por dia. Os bichos da seda jovens não comem tanto quanto os bichos da seda velhos. As folhas devem ser adicionadas pelo menos uma vez ao dia. O ideal é alimentar os bichos da seda com folhas 2 a 3 vezes por dia, quando eles atingirem o tamanho máximo. Os agricultores costumam alimentá-los uma vez pela manhã, uma vez ao meio-dia e uma vez à noite. Agricultores experientes do bicho da seda descobriram que, em vez de alimentar grandes quantidades de folhas de amoreira de uma só vez, aumentam o intervalo entre as mamadas para reduzir o acúmulo de resíduos e o risco de doenças. Ninguém sabe quantas folhas de amoreira um bicho da seda come durante sua vida. Portanto, para economizar nos custos de alimentação, os próprios agricultores muitas vezes cultivam amoreiras. Se um produtor de seda estiver planejando uma criação de cerca de 20.000 bichos da seda, ele plantará cerca de 2.000 mudas e cuidará delas por 8 meses a 1 ano antes de iniciar a criação de bichos da seda. Os produtores devem ter de 500 a 600 quilos de folhas para alimentar 20.000 bichos da seda ao longo de seu ciclo de vida. No início da primavera, milhares de famílias na China rural vão aos campos para colher as últimas folhas de morango das árvores. Nong prepara comida para seus bichos da seda. Ao mesmo tempo, a limpeza regular da área agrícola é muito importante para prevenir doenças. Esses esforços incansáveis garantem que cada fio de seda produzido seja excepcionalmente puro e macio. A cal seca ajuda muito na criação de um ambiente limpo. Não só mantém o celeiro seco e ventilado, como também elimina a umidade, evitando o crescimento de bactérias e fungos em condições úmidas. As lagartas famintas passam cerca de 1 mês mastigando folhas de amoreira. Depois de atingir um tamanho máximo de cerca de 7 centímetros em cerca de 6 semanas, eles param de comer, mudam de cor e pesam cerca de 10.000 vezes mais do que quando nasceram. Ao entrar na fase final do seu ciclo de vida, os bichos da seda começam a tecer casulos para se prepararem para a transformação mágica. Neste momento, o bicho da seda cobre uma camada de adesivo para moldar o casulo.
Ele ejeta um único filamento de proteína, depois gira seu corpo em um movimento em forma de 8 cerca de 300 mil vezes e cria 1 quilômetro de filamento. Os agricultores devem colher os casulos antes que os bichos da seda completem o processo de transformação em borboletas. É muito importante que retirem com cuidado o casulo da casca e mantenham a sua forma. Os casulos são fervidos em água para amolecer e unir as fibras de seda, formando rolos de seda brilhantes. O próximo passo é a combinação da arte tradicional e moderna. Os agricultores podem tingir fibras de seda com materiais naturais, como folhas de açafrão ou produtos químicos, para criar uma paleta de cores rica que atenda às necessidades do cliente. Os fios de seda passam por técnicas de tecelagem desde os teares tradicionais até a moderna tecelagem e máquinas automáticas. Todos os métodos produzem tecidos de seda finos, que refletem o artesanato e a sofisticação dos agricultores chineses. Este processo não só realça a beleza da seda, mas também preserva as qualidades inerentes às fibras de seda. Todo produto confeccionado em seda garante alta qualidade e durabilidade, sendo a escolha certa para quem exige perfeição em cada detalhe. Os fios de seda dos casulos do bicho da seda são tecidos em tecido há mais de 4.000 anos. Embora a seda represente apenas uma pequena percentagem do mercado têxtil global, aproximadamente menos de 0,2%, mas a sua base fabril está espalhada por 60 países ao redor do mundo. A Índia é o segundo maior produtor de seda do mundo, depois da China. Depois, há países como Brasil, Tailândia e Vietnã. A combinação de tecnologia avançada e métodos tradicionais ajudou a China a estabelecer uma posição de liderança na indústria global da seda. Atualmente, este país possui mais de 500.000 fazendas de bicho da seda e mais de 1.000 fábricas de processamento de seda. Os minúsculos bichos da seda não apenas produzem fios de seda de qualidade, mas também são uma fonte atraente de renda para os agricultores. De 2 a 3 dias após a conclusão dos casulos, os agricultores procedem à colheita dos casulos do bicho da seda. Após a colheita, os casulos do bicho da seda podem ser usados em fábricas industriais. Eles devem passar por um processo de verificação de qualidade. Este processo inclui a seleção e eliminação de casulos de baixa qualidade, retendo apenas os melhores casulos para processamento em seda de alta qualidade. Após a colheita, os casulos do bicho da seda são coletados e embalados em grandes sacos para transporte até a fábrica de processamento. Cada saco pode conter até 1.000 casulos de bicho da seda, com peso de dezenas a centenas de quilos. As empresas de produção de seda na China podem comprar casulos aos agricultores locais a preços atrativos, proporcionando-lhes um rendimento adicional significativo nas fábricas. Trabalhadores dedicados inspecionam meticulosamente cada casulo de seda para garantir qualidade absoluta. Antes do processamento, os casulos de baixa qualidade são removidos. Os casulos de bicho da seda mais puros são fervidos por 10 a 15 minutos para amolecer a seda e matar a pulpa em seu interior. Esta etapa é muito importante na criação de produtos de seda exclusivos. Os trabalhadores ajustam as máquinas para controlar os níveis de torção e velocidades de acordo com as necessidades específicas dos clientes. A máquina de fiar automática é um dos produtos de destaque que combina precisão e estabilidade, podendo processar diversos tipos de fios. Atualmente, foram desenvolvidos equipamentos de apoio para otimizar o processo de criação do bicho da seda e ajudar as áreas agrícolas a aumentar a sua economia. A indústria da seda na China não é apenas um símbolo de sabedoria e espírito. Este precioso patrimônio cultural também enriquece a aparência e a economia do país. Ao mesmo tempo, a perseverança e a criatividade dos agricultores mantiveram esta profissão única de pecuária. Quando você pensa em granjas de galinhas, provavelmente pensa em galinhas amontoadas em gaiolas não maiores que uma folha de papel A4. De acordo com a Organização para a Alimentação e Agricultura, em 2023,
34,4 mil milhões de frangos foram criados em todo o mundo, e a maioria das galinhas é forçada a botar até 300 ovos por ano nessas condições adversas. Um mundo onde as galinhas vagueiam livremente vivendo em harmonia com a natureza pode parecer uma fantasia utópica, mas é uma realidade na China. Em Yangshan, regiões montanhosas da província de Guangdong, um método único de criação de galinhas está em operação há muitos anos. Entre as várias raças caipiras que prosperam em Yangshan, o frango Yangshan é conhecido como uma das 8 melhores raças de Guangdong. As galinhas Yangshan são musculosas e facilmente distinguíveis por sua plumagem distinta, apresentando uma mistura de 3 tons de amarelo graças à sua dieta de milho orgânico. Atingem a maturidade após 4 a 5 meses vagando pelas colinas, pesando cerca de 2,5 a 3 quilos. Além das galinhas Yangshan, outras raças de galinhas capazes de viver em altitudes de 800 a 1.500 metros acima do nível do mar também são criadas em altas colinas e montanhas. O maior contraste entre a criação de galinhas caipiras e em gaiolas está nas condições de vida das aves. As galinhas caipiras passam a vida vagando por colinas abertas, tomando sol e em busca de comida, uma existência natural que promove seu bem-estar físico e mental. Porém, não produzem muitos ovos, apenas cerca de 100 a 120 ovos por ano, e também de tamanho menor, cerca de 40 a 45 gramas cada. Mas todos os seus ovos são mais saborosos e contêm níveis mais elevados de ácidos graxos ômega 3, vitaminas e minerais. Frangos mais ativos também produzem carne mais saborosa e mais firme, que fica amarela brilhante quando cozida. A jornada da criação de galinhas de montanha começa com ovos de alta qualidade, provenientes de incubatórios ou fazendas de reprodução respeitáveis. A temperatura ideal para incubação é em torno de 99,5 degrees, com níveis de umidade variando de 55% a 70%. Demora cerca de 21 dias para os filhotes nascerem. Em operações de incubação em grande escala, como esta no condado de Mingshui, província de Heilongjiang, China, até 400 mil pintinhos são chocados anualmente. Veja bem, a demanda realmente aumentou porque este local costumava chocar apenas 70 mil pintinhos há 5 anos. Depois de eclodidos, os pintinhos são normalmente transferidos para chocadeiras, normalmente localizadas em uma área protegida à prova de vento e bem ventilada. Antes de receberem os pintinhos recém-nascidos, os criadores forram os currais com 7 a 10 centímetros de palha ou palha desinfetada para fornecer isolamento e calor. O curral tem cerca de 3 metros quadrados para 100 pintinhos. Durante as primeiras 2 a 3 semanas, os pintinhos não conseguem regular a temperatura corporal de maneira eficaz. Portanto, a iluminação contínua os manterá aquecidos o suficiente para comer e beber. Os agricultores oferecem-lhes água limpa e morna misturada com suplementos eletrolíticos para pintinhos e 6 a 8 pequenas refeições por dia. Os pintinhos ainda estão fracos, então os criadores mantêm tudo limpo, lavam os coxos 2 vezes ao dia e também lhes dão remédios prescritos pelos veterinários. À medida que os pintinhos crescem, também são fornecidas fontes de alimentos orgânicos, como verduras e forragem, para acostumá-los à comida da montanha. Num dia favorável, as galinhas são soltas no morro logo pela manhã, onde passam quase todo o dia. Os agricultores os acompanham e transmitem ao vivo para construir uma base de clientes online e aumentar as vendas. As colinas onde as galinhas vagam são pontilhadas de árvores, proporcionando ampla sombra e oportunidades para os pássaros pousarem, brincarem e até pegarem insetos. A dieta das galinhas caipiras é tão diversa quanto o ambiente, e são alimentadas ao ar livre assim. No verão, os agricultores dificilmente os alimentam porque há muitos gafanhotos por perto. Alguns agricultores são criativos e incentivam as suas galinhas a correr mais, alimentando-as atrás de um carro em movimento como este. Estudos do Our World in Data
mostraram que galinhas caipiras experimentam de 57% a 70% menos dor e sofrimento em comparação com suas contrapartes enjauladas. Reconhecendo os benefícios das práticas de criação ao ar livre, a UE planeia agora proibir a utilização de qualquer gaiola até 2027. Para incentivar a postura de ovos, os agricultores constroem ninhos simples usando bambu, madeira ou folhas. Nas regiões montanhosas de Tianjin, no norte da China, mais de 50 mil galinhas vagam por 200 hectares de colinas, depositando seus ovos em aproximadamente 30 galinheiros construídos no topo das montanhas. Seus celeiros e áreas de dormir costumam ser projetados dessa forma para economizar espaço e imitar o terreno montanhoso. Embora a maioria das galinhas prefira botar seus ovos nos ninhos, algumas podem optar por colocá-los sob as árvores ou apenas no chão assim. Para garantir que nenhum ovo seja perdido, os agricultores verificam diligentemente os celeiros e a área de roaming e recolhem os ovos manualmente 1 a 2 vezes por dia. Fazendas com cerca de 7 mil galinhas podem produzir até 9.400 ovos por dia. Apesar dos grandes números, o trabalho manual continua a ser elevado para proporcionar empregos aos habitantes locais nas áreas rurais. Depois de coletados, os ovos passam por um processo simples de inspeção e classificação. Para preservar a camada protetora natural da casca do ovo, eles são limpos apenas levemente. Os trabalhadores colocam cuidadosamente os ovos em bandejas de papelão ou plástico, garantindo que fiquem bem protegidos durante o transporte. Essas bandejas são então carregadas em caminhões e entregues aos mercados locais e aos clientes pré-encomendados. Os produtores de ovos caipiras em grande escala geralmente têm suas próprias instalações de embalagem no local, capazes de embalar até 74 mil ovos de todas as fazendas próximas. Esses ovos frescos e de alta qualidade são então distribuídos em supermercados e pontos de venda, onde os consumidores estão dispostos a pagar um preço premium, normalmente de os 3 aos 4 rodales por dúzia. Ovos de gaiola podem custar apenas os 1 a 25 aos 2 $2 por dúzia. Quando as condições climáticas são desfavoráveis, como calor ou frio extremos, os frangos são levados para dentro de casa para garantir seu conforto e bem-estar. Enquanto estão dentro de casa, os grandes celeiros ainda oferecem espaço suficiente para esticar as pernas, empoleirar-se em plataformas e interagir uns com os outros. Um típico galinheiro caipira pode abrigar confortavelmente cerca de 600 galinhas. Alguns agricultores preparam ração fresca diariamente, combinando ingredientes cultivados localmente em suas colinas com ração granulada. E claro, água limpa regular é obrigatória para essas galinhas ativas. A localização das fazendas ao ar livre é cuidadosamente escolhida para minimizar o risco de predação. No entanto, em alguns casos, predadores naturais como falcões e raposas podem representar uma ameaça. Para proteger as suas galinhas, os agricultores removem arbustos e potenciais esconderijos de predadores à volta do celeiro. Eles também constroem cercas robustas e verificam regularmente as áreas circundantes em busca de sinais de atividade de predadores. E se os predadores forem capturados, eles serão vendidos ou comidos. O peso exato na colheita varia dependendo da raça, mas os frangos caipiras normalmente pesam entre 1,8 e 2,4 quilos. Embora mais leves do que suas contrapartes criadas em gaiolas, as galinhas caipiras têm mais massa muscular e menos gordura. As galinhas são capturadas seletivamente nas colinas e transportadas para matadouros locais. Em operações de grande escala, como esta quinta em Guangdong, os frangos são apanhados em lotes e transportados para as instalações em dias frios para minimizar o estresse e o choque térmico. Com capacidade para processar até 15 mil frangos por hora, essas instalações garantem uma operação tranquila e oportuna. As galinhas são atordoadas com gás ou banho-maria eletrificado para deixá-las inconscientes.
Os frangos são sangrados e depois passados por um banho de água quente, em torno de 55 segundos, para soltar as penas, que são retiradas por meio de uma máquina automática de remoção de penas. Então, suas cavidades abdominais são abertas. As pernas e os órgãos internos são então removidos e embalados separadamente. As carcaças passam por diversas etapas de lavagem para garantir limpeza e higienização completas. Muitas fábricas de processamento oferecem frangos inteiros embalados com seus órgãos internos. Esses frangos inteiros são normalmente vendidos por cerca de os 9,23 o quilo. Para quem prefere praticidade, os frangos também podem ser cortados em diversas partes e embalados em bandejas. Essas porções pré-cortadas oferecem aos consumidores uma maneira rápida e fácil de preparar refeições com frango.